Olá, boa tarde. Começamos agora mais um Economia em Foco e o nosso tema hoje é reforma da Previdência, o grande destaque da agenda econômica, a prioridade, na verdade, da agenda econômica do governo e talvez a prioridade para o país quando se pensa em retomada do crescimento sustentável. E eu tenho aqui comigo dois especialistas, economistas, o Tafner, que vai falar, que inclusive apresentou, Paulo Tafner, que apresentou uma proposta também para o governo, dessa proposta que foi apresentada, tem algumas indicações e lançou um livro, Reforma da Previdência mais objetiva e possível, né? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a você e a todos os nossos ouvintes. E aqui o Thomas Málaga, também economista, não é? Que também é especialista na área financeira, mas que também cuida dessa questão do Centro Clear, de avaliação baseada em evidência de políticas públicas, professor da Fundação Getúlio Vargas. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, e vamos começar então pelo básico. Eu queria a avaliação dos dois em relação à proposta de reforma. A sinalização foi muito bem recebida, né, inclusive pelo mercado financeiro, fica aquela preocupação com a questão política, porque agora é fundamental. Agora a sua avaliação primeiro, Paulo, em relação à reforma. Eu acho que assim, o projeto de reforma é um projeto ambicioso, assim, ele trata de todos os benefícios, né, da Previdência Social, o benefício assistencial também, o LOAS. Só para lembrar, os benefícios previdenciários são muitos, né? Todo mundo imagina que o nosso sistema só paga aposentadoria e pensão. São dezenas de benefícios que vão de auxílio doença, auxílio reclusão, salário maternidade, está tudo lá dentro. Então, a proposta apresentada tratou de todos eles, que eu acho bom. Segundo, ela teve um imperativo muito claro que é reduzir a enorme desigualdade de regras que tem no atual sistema previdenciário, onde alguns se aposentam com regras mais duras, às vezes até muito duras, e outros se aposentam com regras bastante leves, suaves. Privilégios, né? Com muitos privilégios. Então, eu acho que a proposta cuidou disso. Não posso dizer que acabou com todos os privilégios, nem com todas as desigualdades, mas reduziu bastante. Então, isso é um aspecto muito positivo. E o outro aspecto muito positivo que eu acho é que ela tem potência fiscal, ou seja, o governo aí estimou que com esse conjunto de medidas, se aprovadas forem, teremos uma redução na despesa de aproximadamente 1,160 trilhão, o que equivale a, em 10 anos, economizar 1 ano e meio de despesa atual. Então é forte. Mas é importante porque o nosso déficit previdenciário é muito alto, é 5% do PIB, e a nossa despesa global também é muito alta, não apenas em valor absoluto, como em termos relativos. Comparando, por exemplo, o gasto percentual, o gasto total como proporção do PIB, o Brasil está gastando 14,5%. É alto. E nós ainda somos jovens. Se eu pegar, por exemplo, a Itália, né, ele tem um gasto percentual ligeiramente maior que o Brasil, só que é um país muito mais envelhecido que o país, é que é natural que o gasto aumente. Recentemente, vocês devem ter acompanhado, a Itália aprovou uma lei que determina que os direitos do idosos, né, são só definidos a partir de 75 anos, porque antes disso não é idoso, porque a população envelheceu muito, né? É um país envelhecido, dos mais envelhecidos do mundo. Então o Brasil também está envelhecendo e vai envelhecer rápido, então era natural que o gasto crescesse, mas nós estamos com gastos superlativos e ainda somos jovens. Então tem que reduzir a despesa, não vai acontecer isso, vai reduzir o ritmo de crescimento. Mas é importante para ter potência fiscal, para que o governo saia da situação de déficit para uma situação, a médio prazo, de superávit, para poder ter impactos positivos na economia. Redução da taxa de juros, né, curta e longa, que faz com que a rentabilidade do investimento seja maior, portanto, que se espera um reaquecimento da economia que o Brasil precisa tanto. Bom, Tomás, sua avaliação, e lembrando que para chegar a essa economia de 1 trilhão, mais de 1 trilhão e 100, você teria de aprovar da forma como foi apresentada, né? Então a gente já viu estimativas do mercado financeiro que no final das contas pode ficar por volta de uns 800 bilhões mesmo, que seria mais ou menos o que se estimava com a proposta do governo Temer. Sim. Qual a tua previsão e a sua avaliação em relação à proposta?
Vai depender de o que é aprovado no final. A regra de transição é importantíssima, especialmente para os próximos 10 anos, mas gerar uma economia substancial de 800 ou 1 trilhão de reais é muito importante. E por que eu acho que é importante? Porque essa reforma, além de consertar o problema corrente que a gente tem urgente, ela cria as bases para ter um sistema mais racional. Só que o sistema mais racional, de basicamente capitalização, ele é um sistema que tem um custo de transição, porque o jovem ele deixa de contribuir para o sistema de repartição e, portanto, a receita cai. E isso tem que, é claro, que o jovem está poupando e provavelmente poupará em títulos públicos. Mas, de qualquer maneira, essa poupança dele terá que ser aplicada em títulos públicos e outras coisas, e isso favorece a demanda de títulos públicos, faz que a taxa de juros caia e que o país comece a poupar mais, etc. Mas o fato é que o regime de repartição, com os números que o Paulo acaba de falar, que você tem uma taxa de dependência de 13% e caminhando para 40%, isso significaria que praticamente você vai multiplicar por quase 4 as contribuições necessárias para manter o sistema em equilíbrio. Então, o sistema no longo prazo de repartição é insustentável, a menos que tenha um ganho de produtividade enorme, formalização da economia, tenha uma reversão da tendência demográfica. Que não vai acontecer. Que a gente sabe que não acontece, porque a vida moderna as famílias não preferem menos crianças, enfim, e com mais qualidade, enfim. Então, a produtividade que tem que subir. Isso sim realmente seria um grande passo. Mas então, fechando o raciocínio, para evitar um problema fiscal maior, porque você está migrando aos jovens do sistema de repartição para o sistema de capitalização, você acaba gerando um déficit maior. Então, gerar essa poupança é fundamental. Agora, nós estamos falando em poupança, em números macroeconômicos, a importância para a economia. Agora, quando você vai detalhar a proposta de reforma da Previdência, a gente já vê muita insatisfação. Né? Porque, em tese, todo mundo é favorável à reforma da Previdência. Agora, quando vai ver a forma como vai ser atingido, aí você tem uma insatisfação pessoal em relação a isso. E tem alguns pontos da reforma que, de fato, mexem com alguns direitos estabelecidos que não necessariamente seriam privilégios. Mas a gente vê a condição, por exemplo, dos professores, que houve um aumento do tempo de contribuição e da idade para aposentadoria. Também os militares, policiais militares, eu não estou falando de Forças Armadas, que ainda está faltando o projeto, e tem principalmente aqueles que não contribuíram, que você tem uma alteração de valores que vão receber abaixo do mínimo, que hoje é um parâmetro. Né? Então tem uma alteração, mexe do ponto de vista social. Então, por mais que se fale em penalização dos que ganham mais, e isso vai acontecer não só com mudança de regras, mas com essa contribuição, que o Tomás falou do aumento geral, tem esses pontos, e isso vai pesar muito nas discussões no Congresso. Digamos assim, há pontos, aí nós vamos para os tópicos, né, dos itens da reforma. Então, há itens que são, digamos assim, absolutamente inquestionáveis sob o meu ponto de vista. Por exemplo, ter uma progressividade maior nas alíquotas me parece razoável, né? Sim. Aqueles que ganham mais e que no nosso sistema geram, portanto, maior déficit, eles têm que ajudar mais a cobrir esse déficit. Então, é razoável que isso ocorra. É razoável que todos tenham um aumento progressivo de idade, né, dos requisitos para obter aposentadoria, porque nós temos uma situação dramática no país que o pobre se aposenta por idade, porque ele não soma tempo de contribuição. Aí você vai olhar qual a idade que o pobre de fato se aposenta hoje, nos dias de hoje. Se ele for homem, é mais de 66 anos.
Se for mulher, 62. E aí você pega assim, e a classe média, os segmentos mais favorecidos da sociedade, eles se aposentam 10 anos menos, né? Com 10 anos menos. Não faz sentido. Se a gente tiver que proteger alguém, nós temos que proteger aqueles que têm menos condições de competir no mercado de trabalho, portanto, os mais desqualificados e os mais pobres. Então, isso foi corrigido. Agora, quando você olha pontualmente, você falou de 2 tópicos aí, a idade de professor, que de fato aumentou, estabeleceu-se uma idade mínima agora, progressiva, mas enfim, tem que corrigir, porque você tem uma quantidade grande. As professoras, por exemplo, que além de ser professora é do sexo feminino, tem 1/3 delas se aposenta com menos de 50 anos. E aí, sendo mulher, vive mais do que nós homens. Mesmo com o acúmulo de função, superamos. Exatamente. Elas acabam, em muitos casos, contribuindo por menos tempo do que o período que elas recebem de benefício. Isso é insustentável, não fecha. Então, eu acho que é necessário subir. Há outros, uma categoria, você falou dos policiais, enfim, estabeleceu uma idade mínima, que é muito melhor do que é hoje, mas, eventualmente, é uma idade mínima ainda baixa, teria que ser aumentada mais para frente. E ao caso do BPC. O BPC está sendo criticado nas 2 pontas. Ele começa a receber hoje aos 60 anos, né, na proposta, porque hoje em dia é aos 65, então antecipa. E ao antecipar, ele recebe um benefício cujo valor é menor que o salário mínimo. No caso, a proposta é R$400. A hipótese subjacente é que, como a regra hoje é 65, imagina-se que entre 60 e 65 ele vai continuar trabalhando, portanto isso é um complemento de renda. Em compensação, ele só vai receber o benefício de um salário mínimo quando ele fizer 70 anos. Se isso está bem calibrado ou não, eu acho que aí o Congresso, diferentemente do que muita gente diz, o Congresso muitas vezes, em boa parte das vezes, ele aprimora uma proposta, né? A gente acha, não, o Congresso aprimora, porque ele é um poder que representa o povo, então ele vai trazer elementos para aprimorar. Caberá ao Executivo, que tem mais informação técnica, falar, olha, isso aqui não dá, porque aí perde muita potência fiscal, isso dá. Então tem um processo aí de negociação e de esclarecimento, mas eu tenho certeza que o Congresso vai aprimorar o texto, vai trazer mais realismo pragmático, né? Porque os parlamentares ouvem a sua constituency, né? Os seus eleitores. Então, eles vão aprimorar. Agora, eu acho que, por exemplo, abrir a possibilidade, como o professor Tomás falou, da capitalização é uma coisa ótima, tem que ser bem feita, porque de fato pode gerar um problema, uma boa ideia mal realizada pode ser uma catástrofe. Agora, eu tendo a crer que o nosso sistema tem que caminhar não exclusivamente para a capitalização, mas ter uma camada sim de capitalização para evitar as fragilidades de um sistema de repartição. Agora, a forma como eles colocaram a capitalização, em princípio, seria opcional. Seria opcional e teria esse sistema misto. Teria até um salário mínimo garantido, que é ótimo, porque uma das grandes críticas ao sistema de capitalização é que às vezes as pessoas, pelo histórico da vida profissional das pessoas, não conseguem acumular todo o que poderiam e aí podem cair na pobreza. E aí não tem a garantia de um sistema não de capitalização, mas de solidário de garantir um salário mínimo. Então, do jeito como foi colocado, e vai depender de como o Congresso recebe, que modificações faz, acho que senta as bases para um bom sistema misto, não? Porque é fundamental você estabelecer um horizonte de mudança do sistema previdenciário, e mesmo essas regras que forem estabelecidas, num horizonte maior pode haver uma alteração, se for mantido esse sistema, essa idade que foi colocada, por exemplo, 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Sim. Em algum momento pode haver alteração. Sim, está previsto um mecanismo de ajustamento automático de elevação da idade, em função do aumento da esperança de vida. O que me parece muito sensato. Vários países já têm isso. Ora, se toda a sociedade está evoluindo do ponto de vista da sobrevivência, é natural que
uma parte desse ganho seja compartilhado pela sociedade sob a forma de tempos a mais de contribuição. Então, nós mesmos, naquela proposta que você mencionou, nós fizemos, diferentemente do que já tinha na previsão da PEC 287 do governo Temer, lá era assim, toda vez que houvesse um aumento de 1 ano na esperança de vida, a partir dos 65 anos, para ambos os sexos, haveria 1 ano de aumento do tempo de contribuição. Na nossa proposta, me pareceu mais sensato, mas submeto ao escrutínio de avaliação dos especialistas, primeiro, separar a esperança de vida por sexo, é diferente, o ritmo de crescimento de um homem e da mulher na sobrevida é diferente. E nós fizemos não de 1 ano, mas de 6 meses. Por quê? Porque até completar 1 ano completo, né, cheio de ganho de esperança de vida, demora muito tempo, né? Tivemos esses ganhos rápidos no passado, agora não. A esperança, o cara está lá 82,2, para chegar em 83,2 vai demorar mais de 20 anos. Só que isso significa um custo previdenciário alto. Então a gente aumentou em 6 meses, tem um aumento do tempo de contribuição. Mas de 6 meses? Não, de 4 meses. Por quê? Porque uma parte desse ganho de sobrevida decorre do esforço individual mesmo. As pessoas têm bom hábito, né? Eles mudam o seu comportamento, parte do aumento da esperança de vida deve-se a ele, parte não se deve. Por exemplo, quando há um avanço, o stent, que estende a vida das pessoas, né? Qual é o mérito da pessoa? Nenhum. Foi a indústria farmacêutica, né, médica que evoluiu. Um novo procedimento cirúrgico, né, que salva a vida das pessoas. Então, em média, a vida se estende e não é mérito do indivíduo. Então, esta parte que não é mérito dele, ele vai ter que pagar sob a forma de um tempo a mais de contribuição. Aquilo que nós imaginamos que é mérito dele, ele absorve para si. E seria com esse método aí de ajuste? Então, de 6 em 6 meses. Quando aumentou 6 meses a esperança de vida, aumenta em 4 meses o tempo de contribuição. Vai ser maior do projeto do governo. O projeto do governo contempla de outra forma. Exato. Então, mas de toda forma é um jeito de desenhar. Então, essas minúcias, essas particularidades, eu acho que serão agora ou em algum momento no Congresso objeto de análise, porque eles são picuinhas e vão lá, olha isso aqui, vamos mudar. E eu acho bom. A gente, muitas vezes eu ouço assim, uma ideia meio pejorativa do Congresso. Eu tenho uma visão diferente. Nesse aspecto. Eles têm muitos erros, né? Mas eles, primeiro, representam em média a vontade popular. Assim, e tem assessoria econômica também, né? Eles têm bons assessores, tá certo? E eles têm uma coisa, eles têm que, ao mesmo tempo que agradar o seu eleitor, eles têm que manter a sobrevida do nosso sistema. Né? Se o país falir, ele vai junto. Então, eu acho que isso pode ajudar a aprimorar vários itens da reforma. Agora, Tomás, o governo acabou optando por várias alternativas aí de transição, né? Porque é um ponto que sempre pega na discussão. Sim. Então a pessoa vai ter a opção de escolher aquela pontuação, somalidade e tempo de contribuição, vai ter também o tempo de contribuição simples, vai poder se aposentar antes com o fator previdenciário. Você acha que foi uma boa saída? Dar essas 3 alternativas, pelo menos, dá a liberdade de escolher, porque, como você falou, é um custo muito grande para alguém que está nos últimos 5 anos de vida profissional, ou 10 anos, ter que se adaptar. Pelo menos estão dando a chance de escolher o que é mais conveniente para a pessoa, não? E agora o tempo de transição vai ser outro objeto de discussão. Pode ser que requer um tempo maior, isso vai depender um pouco da discussão política no Congresso. Mas aí reduziria o resultado esperado? Reduz. Né? É um dos pontos que pode reduzir muito, né? Porque eu até vi algumas simulações, a pessoa que está naquela faixa entre 40 e 45 anos, até um pouco mais, ela pode ter que completar os 40 anos de contribuição para poder se aposentar com o valor integral mesmo de aposentadoria. Já tem essas simulações. Quando você faz a opção, joga tanto numa alternativa como outra, não dá tanta diferença assim se você fizer pela pontuação ou se você fizer pelo tempo mesmo de contribuição.
Eu acho que assim, impacta mais as pessoas, quer dizer, muito dificilmente acima de 45 anos. Poderão ter casos, mas serão isolados. Eu acho que o impacto maior é para quem tem 45 para baixo. Então, de fato, para alguns desses profissionais, isso é um impacto forte no seu plano de vida, tá certo? É um impacto forte. Eles terão praticamente, ao término da sua vida laboral, já com as novas regras implementadas na sua plenitude. Eu acho bom ter várias opções, né? Porque tem gente que começa mais cedo e aí acumula muito ponto de contribuição e menos pontos em idade. Tem outros que começam mais tarde, acumulam muito ponto de idade, menos de tempo de contribuição. Então dá alguma flexibilidade de escolha para o cidadão. Mas é um fato que a gente tem que considerar. Nós temos que fazer uma transição relativamente rápida. E por que nós temos que fazer isso? Porque a gente ficou muito tempo sem fazer os ajustes no nosso sistema previdenciário. Já na década de 90, foi proposta uma idade mínima de 65 anos. Veja, isso foi em 96 a proposta. 2006, 2016, 2019. São 23 anos e nada foi feito. Mais gente então, se aposentando, não, se aposentando mais cedo, vivendo mais. Exatamente. Então, veja só. É pena. Nós postergamos demais as nossas correções. Diferentemente, por exemplo, do que fizeram alguns países. Quando perceberam isso, já começaram a fazer mudanças e elas foram diluídas no tempo. Por isso que agora vem mais pesado, né? E agora, então, vem mais pesado. Mas, de toda forma, eu entendo que é preferível você trabalhar um pouco mais e ter, digamos assim, uma maior garantia de que vai receber do que o contrário. E o fato é que alguns de nós, né, no Brasil, alguns de nós aqui no Brasil, já estão sem receber. Pega, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro. Agora eles conseguiram colocar as aposentadorias em dia por conta do programa de recuperação fiscal. Mas Rio Grande do Norte está 4 meses sem pagar a aposentadoria, porque não tem recurso. E tem alguns estados que estão conseguindo pagar porque eles até têm uma receita, mas estão com a receita totalmente comprometida. Nessa semana mesmo, nós conversamos aqui na Jovem Pan com o governador Caiado. Ele falou, gente, mais de 80% da receita é comprometida com a folha de ativos e inativos. E a folha de ativos e inativos lá, uma está ficando igual à outra. Pega o caso do Rio Grande do Sul. Você tem quase 2 inativos para cada ativo. O sistema faliu. Eles não vão pagar. Já está segurando do jeito que dá. Então, é melhor, eu entendo que é melhor, eu sou obrigado a trabalhar alguns anos a mais, 2 anos, 3 anos, depende de cada caso, enfim, e ter maior certeza de que eu vou receber o benefício, do que eu falar, não, eu não quero nada disso, mas eu estou sujeito a não receber. E a gente não pode se esquecer, né? Isso acontece. A Grécia apostou no fato de que os problemas iam se resolver com o passar do tempo. Foi dramático. Há casos na Grécia de corte de benefícios de quase 50%. Portugal demorou demais, teve corte, não tão intenso, mas teve corte. A Irlanda, a mesma coisa. Chega uma hora que não dá para pagar e você corta. Aí você corta. Então, eu acho coloca uma taxa muito pesada, uma alíquota cada vez maior, né? Então, e vai diminuindo o valor. É melhor a gente, as soluções virem pelo lado do tempo de trabalho e de contribuição do que vir pelo corte de benefício. Eu entendo dessa forma. Agora, Tomás, há uma urgência de tramitação lá no Congresso, né? Agora está com o Congresso e a gente viu que o mercado teve uma reação mais ou menos assim, exatamente por preocupação política. Porque agora é fundamentalmente político, até para superar pressões. Esse é um problema crítico, porque esse não é um governo que tem um partido grande. Agora, dá para ele construir uma base, mas ele vai ter que trabalhar em cima disso nas próximas semanas, porque realmente seria muito desapontante se esse processo for muito longo ou se tiverem modificações que desvirtuam o ajuste fiscal, não? Então, me parece que agora vai requerer muita habilidade política.
E agora, em relação aos estados, é interessante essa obrigatoriedade de subir a contribuição para 14% até que não provem o contrário, que vão ter equilíbrio atuarial, não? E tem alguns estados que já tinham subido, né? Então eles estão numa situação mais complicada. Esse é o caso de Goiás, que aliás, caso de Goiás, já está mais de 14. Exatamente. 14,25 Goiás. Por isso que eles estão querendo ajuda financeira, né? Porque não conseguem. Ali em vários outros estados a gente vai ter que ter um tratamento bastante específico. Eu acho que a reforma nesse sentido foi boa, que ela garantiu legalmente que os estados podem acionar mecanismos excepcionais para tratamento das situações excepcionais. Então, inclusive a alíquota extraordinária, que pode ser implementada, chegando até 22%. É isso. E lamento, eu sou um servidor público aposentado, eu trabalhei 38 anos, né, dos quais mais de 30 no IPEA, onde eu me aposentei. O fato é que, queiramos nós ou não, as regras previdenciárias para o setor público, é bem verdade que parte já foi ajustada, mas tem um estoque muito grande. Nós fomos muito privilegiados, tá certo? Eu sempre dou um exemplo, né? Se você pega mesmo o histórico profissional de um trabalhador da iniciativa privada e do setor público, que começa ganhando na vida R$ 1.500 e acaba ganhando 20 mil, né? O do setor privado vai ganhar no máximo R$ 5.500. E o trabalhador do setor público vai ganhar uns R$ 20.000. Olha a diferença. A diferença é muito grande. Então, a gente vai ter que pagar um custo maior de ajustamento da Previdência no Brasil. Chama atenção, inclusive, quando eles foram discutir essa questão da tabela de aumento de contribuição, o quanto que se pode chegar à aposentadoria nessas categorias privilegiadas, acúmulo de aposentadorias, e ultrapassa o que seria o limite de ganho no país, no setor público, né? É isso, eles tentam minimizar. Agora, consegue? Não sei, eu acho que o Congresso está muito sensível. Eu não sei o que o Tomás acha, mas o país, a sociedade está dando demonstração que, primeiro, até algumas vezes de forma exagerada, mas, primeiro, nós não aceitamos mais privilégio. Nós temos que tornar o país um país... Não é todo mundo ganhar igual, não, porque seria uma injustiça, mas é estarem submetidos às mesmas regras. É isso. Então, há um anseio por maior justiça em todas as áreas, e na área previdenciária não poderia ser diferente. Segundo, há um combate frontal àquilo que alguns entendem que é direito, mas que na verdade são privilégios. Então há um combate nisso. E os parlamentares são sensíveis a isso. É difícil um parlamentar chegar e falar, olha, eu estou aqui, eu sou contra a reforma porque eu acho que é bom um cara ganhar R$50 mil, como tem vários casos aqui no estado de São Paulo, mas não é Brasil afora, não é só daqui. Foi noticiado, aliás, até na Jovem Pan em algum momento, eu lembro, mas nos jornais, tem pessoas do judiciário que têm remuneração de R$60 mil aposentados. Beleza, não faz sentido. Né? E é uma categoria que defende mais reajuste salarial e mais aposentadoria o tempo todo. E tem o risco de de parte dessa conversa chegar na justiça. Sim. A judicialização é uma preocupação. Sim, vai ter muitos tópicos são muito sensíveis aí. Por exemplo, acumular pensão e aposentadoria, não? Praticamente estão cortando. Tem uma faixa que acho que foi muito importante eles manterem, porque era, às vezes, uma família não conseguia nenhum salário mínimo juntando as duas coisas, não? Então, até 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, acho que pode acumular e isso é muito importante. Mas, digamos, se falece um dos cônjuges e o outro continuou contribuindo e tenta se aposentar, mas aí não, mas você tem pensão, tem que escolher. Bom, então, para que pagou? Qual era o objetivo dele ter contribuído todos esses anos? É um caso que vai ter que ser decidido, enfim, interpretação da lei. Vai ser possível a acumulação parcial. Acumulação parcial até certo limite. Eu acho que é bom. Porque, veja, o nosso sistema, tudo bem, pode ser até que o Congresso entenda que
tem que ser uma acumulação ligeiramente maior, tudo bem. Mas o que tinha que cortar, e há casos no Brasil reais, de pessoas que recebem 3, 4, 5, 6 benefícios. Sim. É impossível. Pergunte em qualquer país do mundo qual é o país que paga 5 benefícios para uma mesma pessoa. Não existe. Então, mas é isso que eu falava. Aí eles vão, pela proposta, ter uma rigidez muito maior, por exemplo, no casal, né, que um ficou viúvo, o outro vai ter aposentadoria, e aí tem as regras bastante restritivas, tem de escolher, tem a questão de ter filho ou não. Sim. E aí tem esses casos que podem acumular, inclusive por lei, mais de uma aposentadoria e ganha muito mais. Então é o privilégio que não vai acabar. Não, veja... Quando você pega no judiciário, por exemplo, tem essa brecha. É verdade, mas eu me lembro, assim, o privilégio no Brasil é que nem carrapato. Ele está impregnado, sabe assim, você vai... Então você vai lá, tira uns carrapatos, aí de repente tem mais, você identifica que tem mais 2, 3 carrapatos. Então, eu não imaginava, de fato, que nós tivéssemos uma reforma que acabasse com todos os privilégios. Eu acho que a proposta é uma proposta que diminui muito, acaba vários, mas não torna, de fato, ainda não chegamos nesse ponto, de tornar todos iguais perante a lei previdenciária, com regras iguais. E aí cada um se vira, cuida do seu, sabendo que a regra é igual. Mas, obviamente, que nós, com essa reforma, se for aprovada, diminui muito a desigualdade, muito, muito. Então, eu imagino que é um processo de aproximações sucessivas. A reforma perfeita não existe, já dizia vai a chegar música. Os políticos, agora fica a expectativa de apresentação da proposta para Forças Armadas, né? Essa é uma grande expectativa do lado militar. Porque se eles não apresentarem, não for alguma coisa que satisfaça nesse sentido de reduzir privilégios, eu acho que compromete até a discussão no Congresso, porque é um ponto, um governo que tem muitos militares, não é? E por outro lado, as Forças Armadas têm aquela argumentação de não ter determinados benefícios, de ter de continuar trabalhando ou disponível para o trabalho, embora no Brasil não se tenha muito trabalho, né? Em relação a isso. Vai ser, vamos ter as polêmicas normais. Mas tem de apresentar alguma proposta viável para eles. Nesse sentido, eu não sei se algum detalhe maior precisaria... Estamos falando, por exemplo, de pensão, que o normal seria um seguro de vida. Sim. Que o risco atuarial é completamente diferente ao de uma aposentadoria. É o evento de perder o cônjuge e ter direito a alguma coisa porque, enfim, contribuíram, etc. Então, não sei se está tão bem separado nessa reforma esse risco. Pensando mais no futuro, para trás, enfim, quem estava nesse sistema confiava em que teria pensão, que teria... todos esses auxílios são também outros seguros, para eu ter um acidente no trabalho, enfim, isso teria que ser um segmento separado. Por isso eu acho que a conta individual, ou como chama, conta nominal, não? Essa conta nominal é muito importante porque aí o trabalhador poderá ver discriminado, está contribuindo tanto para a aposentadoria, tanto para seguro de vida do cônjuge, tanto para acidente de trabalho, etc., tudo separado e transparente. Mas eu acho que o professor Tomás colocou uma coisa fundamental, que de resto constava na nossa proposta, que era um novo sistema, que a gente propunha um novo sistema com capitalização, com uma parte de proteção social, tinha segregação dos benefícios de risco. E isso é seguro. É seguro. Seguro. Não tem nada a ver com previdência, é seguro. E por que segregar? Porque ia ter alíquota para cada um. E esse seguro poderia, na nossa proposta, inclusive, ser contratado junto ao setor privado. Setor privado, como tem o seguro DPVAT. Exatamente. É compulsório, porém se contrata no setor privado. Entendeu? Mas isso a nossa proposta é para o futuro, porque hoje em dia é tão confuso, tão emaranhado as contas e o déficit é tão grande, se for fazer essa segregação dá mais problema do que solução. Mas para o novo sistema, sim, seria segregado benefício de risco. E há um benefício de risco que as pessoas pouco consideram, que é o risco de sobrevivência. Ou seja, quando você faz os seus cálculos,
né, num dado momento, você tem uma esperança de vida no momento que você se aposenta. 25 anos. Só que o danado do cara dura 35. Se for vitalício, tudo bem. Agora, senão a pessoa fica falando, não, eu preciso morrer daqui a pouco. Então, veja só, neste momento, ele compraria uma renda vitalícia, que aí está incorporado uma parte de risco. Esse é o sentido maior de uma grande reforma. Graças a Deus, viu, não foi feita uma reforma completa, porque senão eu ia desaparecer enquanto profissional. Eu não tinha mais nada o que fazer. Então, mas é o problema que tem, por exemplo, em plano de previdência. Quando você escolhe o benefício vitalício até determinada idade, aí você vai chegando lá e está vivo, você fala, e agora? E agora? Vou ser mais idoso, ter mais tempo de vida, mas sem o suporte. Agora, no caso, por exemplo, de aposentadoria, quando é do casal, eu acho que é uma coisa bastante complicada, porque às vezes é a renda dos dois que mantém, por exemplo, um aluguel, que mantém uma condição de plano. O fato de um morrer não significa que o outro vai viver. Exatamente. Não significa que o fato de o outro morrer, você tirou 50% da despesa. Exatamente. Então, esse eu acho que é um problema seríssimo. Mas a proposta contempla da falta de assistência. 50%, é 60%, tá? A pensão, 60%. Que eu acho bom, começa mais do que a metade. Sim. Tá? Então, 50% é o benefício básico e 10% por dependente. E o cônjuge, por definição, é dependente, seja ele homem ou mulher, ele é dependente sobre a ótica da pensão. Então, se há um casal que recebe, sei lá, um 2 mil, outro 2 mil, então a pensão que vai ser acumulada para o sobrevivente, ele vai receber 60% deste valor de 2 mil, 1.200, mais soma o que ele tem, fica 3.200. Não faz sentido não pagar e também, no meu ponto de vista, não faz sentido dar integral. Porque, queira ou não, como tem economias de escala, mas tem uma pessoa menos. Uma pessoa menos. Então, esse é o sentido. Hoje em dia, a pensão, a regra é, olha só, pega uma mulher, porque a mulher que sobrevive, elas matam os nove, né? Os homens, a gente morre mais cedo. Mas, veja só, hoje em dia, sim, você pega uma viúva, 40 anos, com 3 filhos menores. Então, calcula qual seria o valor do benefício dele se aposentado fosse, e isso é a pensão. Digamos que seja 3 mil reais, então ela vai receber 3 mil reais. Suponha agora uma situação ligeiramente diferente. É a mesma mulher, o mesmo homem, mesmas idades, e ela não tem filho nenhum. Quanto que ela recebe? O mesmo valor. Não é assim no mundo. A pensão é para proteger a viúva e a prole. Se não tem prole, o valor cai. Se tem prole, aumenta. E isso foi feito na reforma, eu acho que é um avanço. É mais justiça. Porque, lamentavelmente, no Brasil, quem acumula benefícios são segmentos médios e altos da população. Porque os mais pobres, muitas vezes, nem aposentadoria têm. E aí não acumula benefício BPC. O BPC não é transferível. Agora, antes de nós encerrarmos, é uma coisa curiosa que a gente até viu essas discussões aí nos últimos dias, às vezes foi apresentada a proposta, os mais novos meio que deixando de considerar a possibilidade de se aposentar, né? Cuidando mais de uma poupança própria. Isso pode esvaziar, inclusive essa questão de capitalização, teria alguma relação com uma poupança que o governo poderia administrar? Como é que vocês pensam essa questão? Porque faltaram detalhes em relação a essa capitalização. Exatamente, mas quando se faz a simulação, os mais novos é trabalhar a perder de vista, né? E a gente ainda tem uma mudança de mercado de trabalho, né? De uma informalidade maior, de outras relações de trabalho. Então vai ser uma mudança de todos os lados, né? Para gerações futuras. Isso está sendo pensado de alguma forma? Porque se quer flexibilizar ainda mais o registro de trabalho. Deve ser uma segunda etapa de propostas aí do governo. E aí fica sem cobertura da Previdência, tendo cuidado da capitalização, mas sem ter aquele registro formal com os direitos tradicionais. E aí, como é que fica? É que a capitalização tem que ser incentivada, não tem que ter incentivo de imposto de renda, não? Diferimento do imposto de renda, como é hoje a Previdência Complementar, não? Certo. Então eu acho que isso tem que ser assim, senão e tem que ser e não é uma poupança que a pessoa possa retirar por qualquer motivo, só por aposentadoria. Então aí que funciona.
Porque se pensa em mexer alguma coisa também em fundo de garantia e em determinados direitos, é uma discussão que ainda vai ser colocada. Mas caminha para isso, né? Eu acho que caminha. A gente tem que entender que o mundo laboral está em transformação. A gente queira ou não é questão de vontade das pessoas. Há inúmeros profissionais que estão na informalidade porque eles não conseguem ter os requisitos para a formalidade. É verdade. Mas há inúmeros outros que têm todos os requisitos e preferem a informalidade. Né? Tem crescido o número de informais com nível superior e com renda alta. Aí você fala, bom, por que ele é informal? Né? Tem crescido a pejotização. E aí é um problema que não é da Previdência, é um problema que diz respeito ao nosso sistema tributário. Há uma tendência crescente das empresas reduzirem o seu custo previdenciário, incentivando alguns profissionais a se tornarem pessoas jurídicas e estabelecer um contrato entre pessoas jurídicas. Tudo isso afeta a Previdência. Nós temos que pensar a Previdência como um sistema que não vai resolver todos os problemas tributários, não vai resolver os problemas do mercado de trabalho. Tem que ser pensado uma reforma que obviamente não crie grandes segmentações no mercado de trabalho, não crie problemas, mas ele não é a solução. Então ele é uma parte de uma solução de um problema maior. Vamos ter que mexer sim na questão tributária, vamos mexer sim na questão trabalhista, porque eu sempre me pergunto, quem está certo? O formal ou o informal? Metade de cada lado. Pensa assim, a gente tem uma cultura que é melhor o formal. Pensa uma pessoa de fora, ele chega assim, olha o mercado de trabalho, tem metade é formal, metade é informal. Onde está a razão? Não se trata do imperativo moral, isso é melhor que aquilo. Talvez uns tenham proteção demais e outros tenham proteção de menos. Quem sabe a gente mudar esse sistema e ter menos proteção em uma parte aqui, para dar mais proteção nesse daqui, seja melhor para todo mundo, para aumentar o emprego, para aumentar... Então, nós temos que pensar isso. E o Brasil tem, e o professor Thomas falou com toda clareza no começo, nós temos que crescer a produtividade. E uma das formas de crescer a produtividade é manter o trabalhador na empresa. Quando o trabalhador gira de empresa ou fica na informalidade, a economia não tem incentivos a crescer a produtividade. A gente fica melhor trabalhando no mesmo lugar por mais tempo. Você é melhor hoje do que era quando você começou aqui, porque enfim, a gente é mais produtivo. E os incentivos da nossa legislação são todos no sentido de haver ruptura do contrato de trabalho. Eu vou dar um exemplo. O trabalhador, ele é incentivado a romper o contrato de trabalho porque com isso ele recebe seguro-desemprego, fundo de garantia, ele saca. Talvez a gente tenha que desenhar isso de forma diferente. Talvez seja melhor ele poder sacar parte do fundo quanto mais ele ficar na empresa. Que aí você fala, bom, o cara vai falar, eu não quero sair da empresa. Por quê? Porque eu vou sacar parte do meu fundo se eu ficar 1 ano aqui, outra parte se eu ficar 2. Então, a gente tem que desenhar os incentivos de acordo com aquilo que é mais virtuoso. E a gente precisa fazer isso. Bom, nós estamos quase estourando o horário, mas só para falar de uma coisa que foi citada, até antes do programa a gente falava sobre isso, que eles acabaram agregando lá, parece um penduricalho colocado, de as pessoas que já estão aposentadas, no caso de serem demitidas, entrando em vigor essa proposta, não teria o fundo de garantia durante o período, é isso, mas não teria mais aquela multa dos 40%. Não tem relação com Previdência, né? Foi uma coisa colocada lá. Na minha visão, isso pode estimular demissões e cortes do pessoal, né? Embora possa facilitar a contratação depois, numa primeira fase, pode estimular corte. E mistura as coisas, né? O que viria numa reforma trabalhista, talvez. Exato. Numa segunda etapa. Talvez seja o viés do nosso secretário de Previdência e Trabalho, o doutor Rogério Marinho, que ele está que ele falou, vou aproveitar aqui, assim, não é um tópico tipicamente relacionado à Previdência. Então, obviamente que... Só fala de aposentado, mas não tem relação com o sistema, né? Não, deveria eventualmente ser tratado de outra forma. Mas, enfim, vamos ver como é que vai ser no Congresso. Mais alguma observação em relação à reforma? Eu só mencionar, assim, para terminar, é que eu acho que a gente tem é fundamental aprovar a reforma da Previdência, mas o que a população quer ver mais é que
todo o recurso público seja utilizado para os fins específicos, com transparência e respeitados, que não continuem sendo desperdiçados, não? Porque esses recursos públicos são para resolver o famoso oferta de bens públicos, que a gente precisa de infraestrutura, educação, etc. Então, acho que a reforma da Previdência é um primeiro passo, mas se não vir acompanhado de austeridade e, sobretudo, eficiência na alocação desses recursos, acho que o efeito não vai ser todo isso que o mercado está esperando. A grande expectativa é exatamente essa, que se conserte as contas públicas para ter uma eficiência maior do setor público, né? Exatamente. É isso, eu agradeço muito a participação do Paulo Tafner, que é economista, doutor em ciência política, autor do livro Reforma da Previdência, que trata de todas essas questões que estamos falando aqui, né? Exatamente isso. E Tomás Málaga, que é economista também, professor da Fundação Getúlio Vargas, muito obrigada. Obrigado a você, Denise. E obrigada a vocês que estiveram com a gente até agora. Vocês podem conferir a íntegra do nosso programa nos canais da Jovem Pan, no Facebook da Jovem Pan News e também no YouTube. Uma boa tarde.